partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, 1º de agosto já. Agora são 13h05, fazem 24 graus em Santo Ângelo, que amanheceu com um céuzinho nublado, mas já tá mais limpo, ventinho, até um calorzinho, um dia bonito, que nos convida a fechar a semana então com reflexão e esperança. Sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para abrir nossa conversa de hoje, eu trago uma frase que ressoa profundamente com o nosso tema. A criança é o começo do amanhã, disse Gabriela Mistral. E é com esse olhar de futuro e responsabilidade que recebemos hoje um dos nomes mais respeitados quando o assunto é justiça, direitos humanos e políticas públicas para a infância. Ele é advogado, consultor internacional, ex-promotor e ex-juiz de direito no Rio Grande do Sul, atua como professor universitário e conferencista em países da América Latina, África e Europa, com passagens por instituições como a Universidade de Diego Portales, no Chile, Universidade de Oaxaca, no México, e a Universidade de Comillas, em Madrid. É também colaborador do Unicef e especialista em justiça da criança e do adolescente. João Batista Costa Saraiva, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Que honra lhe receber aqui, professor. Oi, Daniela, que honra, alegria minha. Um abraço a ti, a todos os ouvintes aqui da Rádio Novos Horizontes. Fico feliz de poder retornar a esse espaço, sabe que tenho profundo respeito e grande apreço pelo rádio. E acho que a Novos Horizontes cumpre um papel assim, muito importante aqui na região noroeste, no marco do pop rock, de toda essa e da informação. Então eu que sou um ouvinte, assim, eu venho aqui com alegria participar do teu programa. Que bom. Eu fico feliz também, até porque entre Porto Alegre e Santo Ângelo lhe pegamos no pulo aqui na cidade, né? É verdade, eu tenho ultimamente assim vivido um pouco um pé aqui, outro lá. Sim. Por questões profissionais, eu ando envolvido na advocacia, esse mundo do direito é uma cachaça, né? Sim. Então a gente se envolve nisso e acho que enquanto imaginar que tem uma contribuição a dar, vou estar engajado. Sim. Sabes que quando eu postei lá hoje de manhã que recebi, o pessoal, né, compartilhou lá comigo pedindo para eu lhe perguntar do Grêmio. Ah, também. Sabe que nem disse aquele grande filósofo, de todas as coisas sem importância, o futebol é a mais importante de todas. Então, o Grêmio é minha paixão, né? Sabe que eu sou um gremista militante. Sim. Então eu digo para os gremistas que estamos bem, o Grêmio está bem pensado, acho que tivemos um ano ruim. Até aqui montamos um grupo de futebol fraco, uma equipe bastante abaixo das nossas expectativas, mas vejo com boas perspectivas o que temos pela frente. Esse episódio da aquisição da gestão da Arena pelo Marcelo Marques foi um passo muito importante, assim, até do ponto de vista da autoestima, né? Porque esta relação entre o torcedor e a gestão do estádio, ela vinha se deteriorando assim gravemente nos últimos tempos. E acho que essa retomada da gestão do estádio, que é importante e que faz parte, acho que ela repercute em todas as relações da torcida com o time. Ao mesmo tempo, eu observo que há uma preocupação em qualificar a equipe, né? em superar algumas questões equivocadas que o Grêmio realizou nos últimos tempos, né? E que infelizmente não é muito simples tu contornar. Mas eu sou um otimista, eu acho que para nós gremistas as perspectivas são boas. Que bom. Eu sou gremista, torcedora, né? Entristecida quando perdemos, mas assim, confesso que futebol é das coisas que eu menos entendo nessa vida, Saraiva. Mas fico feliz de saber que temos esperança, porque eu tenho um marido gremista, um filho gremista, uma filha gremista, então lá em casa a gente fica feliz, né, quando temos vitória. Você sabe do que tricolor. Nós gremistas estamos bem
bem feliz, né? Foi divulgada uma pesquisa agora de uma pesquisa científica, uma coisa muito bem feita até para orientar o universo do marketing esportivo e uma série de implicações que uma pesquisa traduz em termos de público e de alvo consumidor, e que colocou o Grêmio num patamar muito interessante no sul do Brasil, né, como a maior torcida, como uma presença. Isso do ponto de vista do marketing esportivo, dos negócios do futebol, do business do futebol, isso também é positivo, claro. E é importante. E é uma coisa é uma notícia que veio num bom momento, que a gente já intuía isso por outras informações, mas que agora, de alguma maneira, se consolida. Então, enfim, mas o futebol a gente não precisa entender. Não, o futebol é que nem um amor, sentir, né, Daniel? A gente tem que sentir. A gente não entende muito. A paixão, quando tu resolver racionalizá-la e entender muito, ela perde a graça. Até porque a gente tá lá, né? Sempre. Não vai mudar nada, tanto ruim, enfim, a gente vai estar lá. E até porque nós estamos vivendo um momento no país, e diria que no mundo, que é preciso a gente retroceder um pouquinho para não perder o rumo, sabe? Verdade. Eu acho que é bem importante que as pessoas tenham a capacidade de recuar para não perder a caminhada. Sim. Porque vejo com muita preocupação, assim, existe muita radicalidade nos confrontos, muita dificuldade de conviver com a opinião diversa. Né? E isso não é bom. Verdade, certo? Concordo. E por isso eu até acho que o futebol é uma coisa que nos ensina a conviver com o diverso, sabe? A gente aprende a conviver com a derrota, aprende a conviver com a vitória. Tem um dia que a gente ganha, um dia que a gente perde, um dia que a outra equipe é melhor que a nossa, um dia que a nossa é melhor que o outro. E isso traz uma lição também. É uma coisa e que me parece que hoje nas relações políticas, inclusive, as pessoas perderam um pouco esta perspectiva, né? Essa convergência, né, para as coisas boas. Que torna a democracia uma coisa tão maravilhosa, né? Essa possibilidade do divergir. Mas, enfim, vamos torcer e rezar que passe essa incapacidade de conviver com o diverso e todos evoluímos. E que todos possamos avançar, porque afinal esse Brasil nos pertence a todos nós. Verdade. Mas então vamos ao que viemos, professor. Eu tenho algumas perguntas aqui e na verdade eu acho que assim, vamos conversando. Mas eu começo a nossa conversa falando do ECA, né? O ECA a gente fez agora 34 anos de ECA. Bastante coisa, bastante conquistas, né? Por conta do estatuto. E cada vez mais necessário, né? Como que o senhor enxerga hoje? Como é que, na sua visão, se precisa alguma atualização? O que foi feito é suficiente? O que precisaria fazer mais? Bom, na verdade, nós vamos fazer 35 anos agora de vigência, agora em outubro, né? O estatuto é de 1990. Isso. Eu até tenho um pouco de dificuldade em me referir à Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ECA, porque sabe que usa-se muito essa expressão, ela é consagrada, mas ela acaba trazendo em si assim, um certo... Parece um nojinho. Parece um nojinho, há uma certa desqualificação. Eu me sinto assim também. Na utilização dessa sigla. Eu não uso muito, embora eu reconheça que ela é consagrada. Sim. Mas eu prefiro me referir à Lei 8.069 ou então falar por extenso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui para o ouvinte, serve para o Estatuto e serve para tudo. Numa democracia, num Estado de Direito, a lei é necessária para tudo, mas ela não é suficiente para nada. Certo? Ou seja, não adianta tu ter a lei, simplesmente ter uma lei. Tem que ver como é que ela é operacionalizada, como os agentes de Estado manejam esta lei, como ela é, digamos assim, interpretada. Então, sim, não se faz nada numa democracia sem haver uma prévia lei que autorize e que regule. Mas fica certo, quem me escuta, que o fato da gente ter uma lei não nos garante nada, porque o que realmente vai permitir que as coisas tenham efetividade
é o seu cumprimento, a sua efetividade, o respeito às suas proposições e os riscos que decorrem das interpretações que se dão à lei. Porque às vezes a gente percebe uma coisa com tanta clareza e acaba na operacionalidade daquilo não sendo exatamente isso que acontece no cotidiano. Então, eu que fui juiz muitos anos e que hoje advogo e que estive no Ministério Público, portanto fui promotor, e o fato, essa oportunidade de tu observar o mundo de lugares diferentes, assim, te dá uma boa noção do cenário. Então tu me diz esses 35 anos do Estatuto, sim, muito importantes, acho que houve muitos avanços. Na verdade, é importante que o ouvinte que nos acompanha fique sabendo, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma invenção brasileira, sabe? Que meia dúzia de iluminados se juntaram lá no Congresso Nacional e resolveram fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é, na realidade, a versão brasileira da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança. Se você lê a Convenção, e a Convenção foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 79, aliás, em 89, ela começou a ser elaborada em 79, ficou pronta em 89, levaram 10 anos para fazer. Se você for ao texto da Convenção, você vai ler lá e vai ficar surpreso que grande parte dos dispositivos que estão reproduzidos no Estatuto da Criança e do Adolescente são a transcrição daquelas regras que estão na Convenção. Então, todos os países do mundo que assinaram a Convenção, eles têm a sua versão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Certo? Nós não somos assim, digamos, isso aqui só no Brasil. Uma coisa que a gente usa muito, ouve muito, assim, quando o povo não está muito conformado com alguma situação, dizer, isso aí só no Brasil. Eu lamento informar, não é só no Brasil. Isso aí é uma normativa universal. Um dos poucos países do mundo que não é signatário da Convenção são os Estados Unidos da América do Norte. A Europa inteira é. Ainda assim, os Estados Unidos, por a maioria dos seus estados que compõem aquela nação, eles observam os termos, eles têm o Estatuto da Criança e do Adolescente deles. São poucos os estados americanos que, digamos assim, estão na contramão da ordem internacional. Acho que não chegam a 12, e Estados Unidos são 50 estados, né? E eu digo isso porque muita gente às vezes diz, não, mas nos Estados Unidos isso não é assim. Depende de que Estados Unidos tu estás falando, sim, certo? Se tu estiveres falando de Nova York, por exemplo, se uma mulher for amamentar uma criança em Nova York, num espaço público, ela poderá sofrer uma sanção, porque ela não pode botar o seio de fora num espaço, ela tem que se recolher para um toalete, etc. Esse tipo de problema na Califórnia tu não vai existir. Então é um país muito complexo, e isso serve também para os temas da responsabilidade penal do adolescente, que de estado para estado varia, e que é importante que a gente diga, porque às vezes o noticiário sai de um jeito assim que a opinião pública fica um pouco confusa, né? E agora, se tu me perguntar objetivamente no Brasil, e nós estamos bem, eu diria não, acho que nós não estamos bem, acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser aprimorado. Nós não podemos conviver no Brasil com 45 mil homicídios por ano, certo? Nós não podemos naturalizar Sim. isso. Isso é um absurdo. O brasileiro ser indiferente a ligar um rádio e dizer, olha, hoje morreram 3 pessoas assassinadas. Ou dizer, olha, aqui em Santo Ângelo mataram 2 caras ontem. Coisas... Veja, nós não podemos naturalizar a violência. Não podemos, concordo. E o que eu percebo? Há um certo embrutecimento, uma certa naturalização da violência. E essa naturalização da violência, ela passa também pelo tema da delinquência juvenil, Sim. certo? Que precisa ser tratada com seriedade como política pública e encontrar respostas que sejam, ao mesmo tempo, capazes de dar uma oportunidade a essas pessoas darem um novo rumo, mas que também sejam suficientes como mecanismo de defesa social para que a sociedade se perceba segura com essa instrumentalização. Já.
O Paulão me acenou ali, porque já ele me ajuda, né, professor? Que às 13h20, agora a gente faz o nosso primeiro intervalo e já são 13h20. Eu estava aqui já querendo fazer outra pergunta. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no cafezinho, então. Lembrando que esse programa tem apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, que tudo se resolve com um bom café. Estamos ao vivo também pelo Facebook e YouTube da Rádio Novos Horizontes. A gente volta já com mais conversa com João Batista Costa Saraiva. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23 e a gente segue ao vivo aqui com o Cafezinho Missioneiro na 104.7 FM e nas redes sociais da Rádio Novos Horizontes com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo. Seguimos então a nossa entrevista com João Batista Costa Saraiva e a gente falaste antes, né, um pouco a respeito dessa questão que a lei existe, mas existe um abismo, né, até o cumprimento e a sua prática. Como que tu entende, Saraiva, que a justiça poderia se aproximar mais dessa realidade para que as nossas crianças fossem beneficiadas? Ou até, o que tu tem visto nessas tuas viagens para fora que a gente pudesse aplicar e a nossa justiça pudesse ser mais eficaz, mais eficiente? Bom, vamos lá. Até para nossa autoestima de brasileiros, eu vou fazer a seguinte consideração. Os problemas da infância, eles são mais ou menos iguais no mundo inteiro. Muda só o idioma, certo? Essas questões de garantia de direitos, de operacionalidade do sistema, elas são universais. Mesmo na Alemanha, que é um país de primeiro mundo e que é um país muito organizado, a gente vai encontrar questões que não estão muito bem resolvidas. Claro, não vou comparar o Brasil com a Alemanha, só estou dizendo que lá ele também tem as dificuldades deles. A Espanha também tem as dificuldades dele, como nós podemos comparar aqui com Angola, que é um lugar que eu fui muitas vezes e atuo muito lá. O que eu poderia dizer? Primeira coisa, veja, a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança é talvez o documento mais ratificado pelos membros da Assembleia Geral. Porque a ONU emite vários documentos, mas muitos países não aderem. Essa convenção ela teve a adesão de quase 100%. Eu disse que os Estados Unidos não aderiu, e achei interessante até que eles não o fizessem, porque já que eles não poderiam cumprir integralmente, é legítimo que não adiram, né? Isso até é uma questão de honestidade. O que me preocupa são os países que aderem achando que isso é grátis, certo? Para fazer legal, para ficar com uma boa imagem na comunidade internacional, aderem, mas não cumprem. Né? Então, veja, uma das coisas que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe e que decorre da Convenção é se afirmar que crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Isso é repetido, Daniela. Se tu for em qualquer ambiente que maneja com crianças e adolescentes, dos conselhos tutelares aos tribunais, essa frase sempre vai dizer: crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Muito bem, é uma frase bonita. E o Estatuto foi criado, inclusive, com essa perspectiva. Para essa perspectiva, exatamente. Bom,
Mas ser sujeito de direito significa que tu tem que ser ouvido, tua palavra é devidamente considerada. Pronto. A criança não é uma vaca que a gente decide se vai ficar com o marido ou com a mulher na hora da partilha, certo? Eu fico com a vaca preta, tu fica com a vaca vermelha. Com a malhada, certo? As crianças são sujeitos de direito, as crianças precisam ser ouvidas. Isso está na lei. Entretanto, ainda não é usual as crianças serem ouvidas a propósito de situações em que os seus interesses vão ser decididos. E isso está lá na Convenção, no artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, que diz que em qualquer processo de qualquer natureza, judicial ou administrativo, em que os direitos de uma criança estejam direta ou indiretamente envolvidos, a criança tem o direito de ser ouvida e sua palavra devidamente considerada. Ainda vejo, e advogo já há quase 12 anos, estou aposentado há tempo, né? Sabe que eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu era entregador de jornal lá na minha cidade, em Taquari. Eu sou do tempo que a gente começava a trabalhar cedo, hoje isso é feio. Isso me rendeu, assim, em tempo de serviço, me permitiu, com 43 anos de serviço, me aposentar. Antes da reforma. Antes da reforma. Sim, eu larguei antes, né? Eu sou um privilegiado. E estou advogando. Nesse tempo todo, o que eu observo? Evoluiu-se pouco nessa coisa da criança ser ouvida. Se evoluiu bastante, se criaram instrumentos. Por exemplo, o desembargador da Autoé, que é um grande desembargador do nosso tribunal, ele desenvolveu um mecanismo que ficou reconhecido como depoimento especial, hoje isto é lei, né? Que cria instrumentos para que uma criança e um adolescente possam ser ouvidos como forma de buscar minimizar, digamos, a sua exposição por uma interposta pessoa, etc. Mas ainda assim, mesmo esse mecanismo estando disponível, não é, digamos assim, usual que se faça isso. E eu acho que isso deveria ser uma regra, porque é uma coisa que nós temos que evoluir. A criança tem que dar a sua opinião. Não significa que ela vai ser o determinante da decisão. Mas tem que ser considerado. Mas evidente tem que ser considerado esse imaginário de que a criança não deve ser. Cara, a criança está sabendo de tudo. Ela está sofrendo com a briga do pai e da mãe. Ela é quem de fato entende como se sente, ela está observando aquilo e é legítimo que ela tenha... Porque o fato dela ser ouvida é evidente, respeitada a sua condição de desenvolvimento. Ela não é um adulto. Eu até acho que nós, no século XXI, talvez possamos considerar que a adolescência vai ser um fenômeno que vai se estender até os 30 anos. Já é assim, né? Porque já é assim. A galera tem dificuldade, a galera está fazendo sexo, a galera tá a milhão, mas a galera não trabalha, não sai de casa, emocionalmente são, digamos assim, eu vou usar uma palavra forte, não vou dizer retardados, mas são limitados assim. Tem muitas informações, são muito informados, porque hoje a internet, os mecanismos à sua disposição, mas é aquilo, tipo aquela música que eu acho que é do Kid Abelha, eu sei um pouco de tudo, mas muito pouco, mas não me lembro, mas Paulão, tu podia me ajudar. Não, eu sei, eu sei tudo, como é que eu sei um pouco sobre tudo, mas quase tudo nada, uma coisa assim, tem um verso que é mais ou menos assim, e não me lembro mais, mas tem um verso que é mais ou menos esse. E esse verso eu acho que diz um pouco do nosso momento atual, onde o conhecimento são os 170 caracteres do antigo Twitter. É muita informação e pouco conhecimento, na verdade, né? Tem informação de tudo, mas não tem nada com profundidade. Mas essa imaturidade, ela de fato perpassa os 30, assim, tá? Tá acompanhando a imaturidade da adolescência, se percebe com 20, com 30, e parece que a coisa não cessa. Não, eu acho até que é natural. Eu falei sobre mim, sobre a minha aposentadoria, que eu tinha começado a trabalhar muito cedo. Veja, hoje um jovem,
ele não tem nem motivação para entrar no mercado de trabalho se fosse o problema da perspectiva da Previdência Social. A gente entrava cedo no trabalho, o pessoal da minha geração, porque tu tinha expectativa de contribuir para a Previdência, porque aquilo parecia que era uma coisa perene e que tu, depois de 35 anos de contribuição, tu ia te aposentar. A minha geração pensava assim. Hoje se sabe que não vocês é. nos venderam esse samba aí e a gente comprou, Hoje se sabe que isso não é assim, né? Hoje se sabe que isso não funciona. E acho que o Brasil tem uma bomba relógio previdenciária. Também né? acho. Com esses milhões de pessoas no Bolsa Família que não contribuem para a Previdência Social, mas que amanhã ou depois serão beneficiários da Previdência Social. Não é pouca gente. Não, é bastante. E isso gera um déficit que, uma matemática que não fecha a mais. meu juízo, é uma bomba relógio, assim, para... Falei isso para justificar por que as pessoas adolescem mais tempo. Porque tu não tem motivação para ser adulto. E tu manter uma atitude adolescente, com o teu skate, a tua conduta descolada, ela te cria um álibi. Certo? Um álibi para te justificar perante algumas coisas, algumas exigências. Tu não está desempregado, tu és um estudante, certo? E assim, uma série que é um cenário do mundo contemporâneo e com o qual a legislação se preocupa. O Estatuto da Criança em relação aos adolescentes, e a adolescência termina a 0 hora do momento que o cara completa 18 anos, do ponto de vista legal. Mas do ponto de vista emocional e psicológico, ela se projeta no tempo. E enfim, são coisas que a gente tem que resolver. Ver a situação complexa do Brasil. O Brasil é um país meio contraditório. Eu vou te trazer 2 contradições normativas. Uma contradição normativa. Hoje ninguém se aposenta com menos de 65 anos. Né? Hoje a lei fala em 60 para os homens. Para os homens, 62 anos. 65. Só que os caras dizem que o cara é um idoso com 60 anos. Daí fica uma coisa meio esquisita, velho. O idoso, então, não pode se aposentar. O cara é idoso, mas não pode se aposentar. Então, ou ele não é idoso aos 60 anos e, portanto, tem que mudar essa faixa etária e reclassificar a condição de ser idoso. Ou se aposentar. Abro aqui um parênteses, eu odeio ser chamado de idoso, entendeu? Eu gosto de ser chamado de velho. Eu tenho nojo de quando alguém vem me chamar de idoso. Ou melhor idade. Então, essa é uma estupidez total. Porque eu gosto de ser velho, porque o velho é um cara que ainda tem força, né? Se tu lê o Hemingway, tu sabe que o velho tem força. O idoso parece aquele cara que os caras botam no sol, tira do sol, troca a fralda. Então, eu prefiro ser velho. Mas falo sobre essa coisa da adolescência porque ela é muito importante. E trago aqui agora outra contradição do sistema. O Estatuto da Criança e Adolescente define o início da adolescência com 12 anos. Então, o cidadão brasileiro com 12 anos, se ele cometer um delito grave, se ele matar alguém, se ele cometer algo sério e importante, ele está sujeito a ser privado de liberdade, ou seja, isso é um eufemismo para dizer que ele vai preso. Ele não vai preso para o presídio, mas ele vai preso para uma unidade da fase. O cara ali está preso, meus amigos. Ele está fechado, tem cadeado na porta. Ele está preso. Sem liberdade. Está sem liberdade. Com 12 anos. Muito bem. Então, tu tens responsabilidade penal mitigada, mas tens a partir dos 12 anos. Bom, daí os caras mexem na lei e dizem que ter qualquer relacionamento libidinoso com uma pessoa de menos de 14 anos é um estupro de vulnerável. Bom, daí é o seguinte, eu acho que tem uma contradição no sistema. Porque como é que fica a situação de um relacionamento sexual entre um menino de 13 e uma garota de 15? Quem é que comete o quê? Como é que fica isso? Me expliquem melhor isso. Ou se ele estiver... Então, eu acho que o sistema é contraditório, certo? Eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, isso ou aquilo. Eu só estou dizendo que isso é uma contradição de difícil convivência, né? Porque se a adolescência começa aos 12 anos, para a sua responsabilidade penal adolescente, ou seja, pode até ser recolhido para a fase, eu acho estranho esse tratamento objetivo que o Código Penal dá. E eu não estou falando, evidente, o que o Código Penal quis atingir?
Ele procurou prender o pedófilo, esse sujeito absurdo que se prevalece de crianças, né, para ter prazer sexual. Mas a lei mirou no pedófilo e acertou nos peitos da descoberta da sexualidade pela adolescência. Porque quantos nós sabemos muito bem, quanto garoto de 14, 15 anos tem a namoradinha de 13? Isso está cheio, velho. Isso só quem não tem adolescentes em casa, ou quem não foi adolescente, ou quem esqueceu da sua própria história. Só que isso aí pode terminar na delegacia. Sim. Isso pode terminar na delegacia, mesmo a menina, digamos, vamos supor que é uma menina de 13 que está namorando um garoto de 14. E que é um namoro forte, né? Como são, de regra, hoje em dia. E lá pelas tantas alguém se incomoda com isso, isso vira um estupro de vulnerável, o guri pode ser preso, pode ser recolhido para a fase. Quando, na verdade, os dois estão na mesma fase de descoberta da sexualidade, que é um momento tão lindo da vida, tão maravilhoso, que eu lamento que ele receba um tratamento penal quando deveria ter um outro tipo de abordagem. Mas faz parte da contradição do sistema. Eu sempre brinco nessa história e falo, escrevi sobre isso e publiquei textos, inclusive, em revistas especializadas, que se o Romeu, de Shakespeare, vivesse no Brasil hoje em dia, ele estava preso por estupro de vulnerável. Porque no texto de Shakespeare está escrito que Romeu tinha 16 anos. E no texto de Shakespeare também está escrito que Julieta não tinha cumprido 14. Olha pelo aí. que Julieta devia ter 13. Ora, se Julieta tinha 13 e Romeu tinha 16, o namoro deles é um estupro de vulnerável. E seguramente eles não ficavam só se olhando, né? Senão não tinha rolado por um suicídio. Sei. E faço todas essas ponderações para dizer que voltamos para a lei. A lei é necessária para tudo, mas ela não é suficiente para nada. Nós precisamos manejar isso, adequar. Tu me perguntou se o estatuto precisa ser adequação. Sim, precisa. Atualização. Ele precisa de atualizações na questão infracional. Hoje o tempo máximo de privação de liberdade de um adolescente são 3 anos por um delito cometido. Eu acho que isso não responde ao princípio da proporcionalidade, porque ele acaba tratando situações desiguais como se fossem iguais. Uma coisa é um homicídio, outra coisa é um roubo, certo? Sim. Uma coisa é um garoto aí que está envolvido no lance do tráfico de entorpecentes, que é um problema grave para ser equacionado, mas que, a rigor, embora seja um delito que produz violência, não é um delito praticado com violência. Sim. Certo? Porque, aspas, a vítima desse fato, ele vai ao encontro do seu algoz, certo? Não, o traficante não sai pegando as pessoas pelo pescoço, né? Ele é procurado no seu ponto de droga. Então, são coisas que nós temos que refletir com serenidade, sem essas marcas da moralidade religiosa, sem também a frouxidão dessa gente aí que não quer prender ninguém também, do abolicionismo penal. O Paulão já me sinalizou, viu? Agora são 13h40, a gente vai para nossa segunda pausa aqui no Cafezinho Missioneiro. A gente volta já, vai tão rápido, né, Saraiva? A gente volta já com a nossa conversa, com o nosso bloco final, sobre caminhos possíveis. Vamos conversar sobre caminhos possíveis, formação cidadã e o papel do afeto e da escuta também. Eu quero ouvir um pouquinho a respeito disso. Fiquem com a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado.
As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta com o nosso bloco final já do Cafezinho Missioneiro. A gente segue com João Batista Costa Saraiva, uma referência nacional e internacional na área do direito da infância, da justiça e da educação com valores. Saraiva, a gente falava antes, né, dessa questão da escuta, e a gente percebe esse distanciamento aí da lei e da prática da lei, né, quando a gente traz para algumas questões práticas mesmo, né, principalmente quando as crianças estão envolvidas. Só que a gente está falando hoje de mais de 27 milhões de crianças que vivem em situação de pobreza no Brasil, né? Então a gente tem um problema enorme. E a minha percepção, que a gente falava aqui no intervalo, é que a gente está regredindo quando essa criança precisa ser ouvida. Na tua opinião, né, uma vez que a gente tem tecnologia, tem possibilidade, tem pessoas lá com conhecimento, o que está faltando? Onde que a gente precisa melhorar para que, de fato, a gente consiga fazer a lei proteger as nossas crianças? Bem, de uma maneira, eu sou um otimista, sabe, Daniela? Eu acho que eu até quero fazer uma justiça ao Juizado de Infância e Juventude de Santo Ângelo, por exemplo, que é uma referência nacional nos programas de acolhimento familiar e que hoje faz um grande trabalho. Agora, de uma maneira geral, eu acho que há um certo déficit de humanidade. Acho que isso eu não estou falando dos juízes, estou falando dos operadores do direito em geral, certo? Pode envolver aí promotores, pode envolver mesmo a defensoria e advogados, e isso diz com a formação profissional. E por que diz com a formação profissional? Hoje, as universidades, os cursos, há uma grande preocupação pelo conhecimento técnico. Nós estamos formando hoje profissionais muito qualificados tecnicamente. Eu avalio, de uma maneira geral, hoje, o trabalhador do direito como um homem e uma mulher hoje que eles têm muita informação. Eles têm um bom domínio normativo. Eles, do ponto de vista da ciência técnica, eu acho que eles estão muito qualificados. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo um pouco um certo déficit de formação humanística, que aí eu incluiria a vivência, a questão da literatura, a poesia, a arte, elementos que são indispensáveis, a música, elementos que são indispensáveis para a formação de um ser humano completo. E especialmente quando, no mundo do direito, tu te envolve no manejo do direito do outro, certo? Em relação a uma criança particularmente. Hoje as crianças, hoje e sempre, né? Mas as crianças sempre foram objeto de um jogo de disputa entre os pais quando o casamento destes pais entra em falência. E acaba havendo assim o tema da alienação parental, por exemplo, que é um tema grave, é um tema que gera abusos e que ele existe, né? Do pai ou da mãe que fala mal do outro perante seu filho, e isso é uma coisa chocante e não é uma coisa boa, e ao mesmo tempo isso causa dano, e isso nós temos que evoluir muito, e eu acho que há um déficit de formação, e não depende apenas da figura de um juiz ou de um promotor ou de um defensor para a resolução disso, isso parte mesmo do comportamento nosso, de um problema da nossa sociedade. E também não é um problema brasileiro isso aí, eu volto a insistir, eu observo isso em muitos lugares do mundo, com maior ou menor ênfase. Mas então, para terminar o nosso programa, assim, para a gente poder, e eu volto a insistir, eu sou um cara otimista, eu acho que a vida é que nem o mar, entendeu? Ela vem as ondas, mas depois passa,
e mais adiante virar outra. E entre uma onda e outra a gente consegue nadar. E eu acho que o Brasil, para falar do nosso país, a gente conseguiu evoluir muito em muitas questões que dizem respeito à criança. E outras evoluímos. No tema da educação, por exemplo, hoje a gente tem um déficit muito elevado de conhecimento por várias circunstâncias, né? Por uma série de não priorização por um tema que é fundamental. Mas eu te diria, Daniela, que eu acho que nós temos que investir na formação dos profissionais. Sim. Eu acredito que isso seja possível. Eu dou aula na Escola da Magistratura há muitos anos. Eu tenho mais de 30 anos que eu sou professor lá. E sempre trabalhando na perspectiva da qualificação dos atores, nem tanto no conhecimento técnico-científico, porque isso, de uma maneira geral, todos têm. Eles sabem muito de lei, mas talvez de um conhecimento mais completo da condição humana, e que eu acho que é isso que nós devíamos enfatizar. Então, talvez seja um caminho. Mas hoje, nós aqui no Brasil estamos ocupados em xingar um ao outro, entendeu? Estamos preocupados em apontar o dedo para o outro, e isso é muito ruim. E quando a gente fica perdendo tempo nisso, coisas muito importantes deixam de ser feitas. Espero que a gente passe por essa onda com o menor dano possível e que se consiga retomar uma caminhada com mais entendimento, com mais possibilidade. Para finalizar, eu diria, o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa sim ser atualizado. Eu acho que há pontos ali que necessitam. Acho que esse tema do infrator, ele é um tema que merece ser revisto. Eu acho que o tempo máximo de privação de liberdade para determinados delitos é pouco. Eu acho que ele deveria ser ampliado. Hoje, na América do Sul, na América Latina, o Brasil tem o menor tempo de privação de liberdade de adolescentes. O Chile é até 10 anos, o Uruguai é até 5 anos, Colômbia até 8 anos, a Costa Rica vai a 15 anos, e nós aqui o limite máximo são 3 anos. Então, são coisas para a gente pensar juntos, né? Quando a gente fala, professor, a questão da redução da maioridade penal, esse endurecimento da lei seria uma solução? E se sim, né, quais seriam as reais consequências, de fato, sociais, jurídicas, enfim? Não, eu sou totalmente contra a redução da idade penal. Sim. Porém, eu sou totalmente a favor das alterações no Estatuto e no âmbito da Justiça Juvenil encontrarmos soluções. Eu acho que o sistema FASE, que é a antiga FEBEM, ele pode ter muitas dificuldades, eu reconheço que tem, mas ele é muito melhor que o sistema penal. Sim. Ele tem coisas ali muito mais avançadas e pessoal técnico preparado. Claro, envolve privação de liberdade. Então, porém, eu acho que os 3 anos máximo de privação de liberdade para determinado perfil de adolescente é pouco. Certo? É pouco enquanto mecanismo de defesa social. Hoje o crime organizado coopta muitos meninos para, até mesmo como autores de crimes contra a vida, né? E hoje nós temos situação de homicidas, né, com menos de 18 anos, bastante maior do que tínhamos anos atrás. E isso passa um pouco por esta, digamos assim, essa discrepância que existe entre a responsabilidade penal de um garoto de 17 e a de um menino de 18. Então, acho que nós temos que dar uma olhada nisso, olhar o modelo da Alemanha, olhar o modelo da Espanha, olhar o modelo do Chile, olhar a Colômbia. A Colômbia é um país bem interessante do ponto de vista de mecanismo de organização da área da infância e juventude, porque é um país muito parecido com o nosso, do ponto de vista dos problemas sociais, da violência urbana, das organizações criminosas. Talvez na América do Sul não exista país mais parecido com o Brasil do que a Colômbia. E eu me miraria muito nas coisas, nos acertos e nos erros deles, né? Mas trocaria informações com a Colômbia para ver o manejo desses sistemas. E lá na Colômbia, o tempo máximo de privação de liberdade são 8 anos. Sim.
Saraiva, assim, eu acho que quando a gente busca coisas que dão certo no mundo, que dão certo em outros lugares e tenta adaptar, é sempre positivo, a gente sempre quer pegar uma coisa boa para solucionar um problema nosso, né? Mas tem uma questão maior, né? Mas a gente está falando também de municípios e cada um com as suas características, né, e diferenças. Como que tu enxerga, até pelas tuas andanças aí, o papel dos municípios, sabe, no desenvolvimento, né, no debate de políticas públicas que favoreçam as crianças, voltadas à juventude, voltadas à adolescência? Não, eu acho que o município é a fonte principal de Sim. todas as políticas públicas. Eu não acredito muito em políticas públicas centralizadas que sejam impostas a partir do governo federal, por Sim. exemplo. E o governo federal fez muito disso, ao Sim, criar, uma por coisa exemplo, macro. através quando criou o SUAS, por exemplo, ele acabou criando os programas dos CREAS e todos esse sistema, mas é um sistema muito centralizado, assim, a partir de um olhar que não reconhece com suficiente energia as peculiaridades locais. Sim. Dos conselhos municipais de direito, que hoje são muito esvaziados do ponto de vista de formulação de política pública no âmbito municipal, até porque está tudo muito concentrado e os municípios hoje têm dificuldade de não observar as orientações que recebem do governo federal, porque se não as observa, não recebe a verba, certo? Porque o dinheiro está concentrado em Brasília e para a manutenção dos programas, tu tem que, de certa forma, cumprir uma determinada cartilha. Uhum. Eu não sou contra que exista uma cartilha, nem tampouco posso ser contrário a que existam regras gerais que têm que ser observadas. Mas existem coisas muito singulares. Sim. Santo Ângelo não é igual a Ijuí, por exemplo. Pronto, é disso Nós que eu estamos falo. aqui a 40 quilômetros de distância e são comunidades muito diferentes, Muito diferente. que pulsam diferente e que têm que encontrar soluções diferentes para os seus problemas. Sim. E tem que ser respeitado isso. E que sendo um esperançoso e acreditando em mudanças, que propostas tu entende assim que a gente deveria ter para transformar a infância no Brasil? Não, eu acho que a gente tinha que retomar com energia a descentralização das decisões, certo? Uhum. Eu acho que eu acredito com muita seriedade que o município, com todas as dificuldades que o município possa possuir, o município ainda é o lugar onde existe mais fiscalização. Uhum. As pessoas estão mais próximas umas das outras, as pessoas se conhecem pelo nome e, de certa medida, é no município que a gente sabe as dificuldades que tem, qual é a realidade do bairro Castelarim, qual é a realidade do bairro Harmonia, qual é a realidade da Vila Pipe, né, do bairro Pipe, e as singularidades de cada lugar, as potencialidades para serem enfrentadas. Então, eu acho que tem que respeitar as políticas públicas municipais. Uhum. Eu não acredito muito nessas políticas centralizadas. Eu insisto, eu respeito isso, embora sabendo que existem normas gerais que têm que ser observadas, mas nós temos que prestigiar as soluções locais. Sim. As entidades, as organizações locais. Você dedica aqui em Santo Ângelo, fez um trabalho muito bacana por muito tempo, continua fazendo nessa área do adolescente infrator. E é um negócio que está sempre correndo atrás da máquina, certo? Porque tem dificuldades operativas. Não é uma coisa que as pessoas olhem assim com muita alegria, porque trabalha com aqueles adolescentes infratores. Então, todo mundo sempre fica com o pezinho atrás, né? Porque é preocupado. Mas nós precisamos ser capazes... Uma sociedade só é uma boa sociedade quando ela sabe cuidar dos seus piores. Uhum. Certo? Uma sociedade que não sabe cuidar dos seus piores não cuida de ninguém. Uhum. Então, a gente tem que saber. Claro, percebendo que tem que haver um mecanismo de resposta enérgica. Eu acabei de dizer que defendo o aumento do tempo de privação de liberdade para aqueles casos em que há dificuldade de simbolizar os limites. E quem não consegue simbolizar limites precisa da imposição de limites reais. Sim. E falando de limites reais, estou falando de ser, eventualmente, privar de liberdade. Sim. Então, eu acredito nisso, Daniela. Eu acho que a gente vai passar esse período nebuloso que a gente está vivendo aqui, essa dicotomia entre grupos rivais.
e consigamos encontrar uma síntese que nos permita retomar essas ações coletivas, essas ações que gremistas e colorados juntos possam fazer, certo? Porque hoje nós estamos vendo uma época que parece que não conseguem viver, e eu não concordo com isso. Sabes que quando eu tive a escola, a gente procurava sempre fazer algum, junto, né, a gente tinha os cursos particulares, enfim, era uma escola de tecnologia, e junto a gente tinha também sempre um projeto social para atender jovens, inclusive jovens infratores, justamente focado nessa questão do que eu posso fazer pela minha cidade. E dentro disso, professor, o que tu entende no sentido assim, de quem quer fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, né, no sentido positivo do cuidado, de compromisso social, assim como o exemplo do Se Dedica, enfim. Quando a gente traz isso para as comunidades, para os bairros, né, o que aquela escola, como é que fica o papel da escola, daqueles líderes de bairros ou das lideranças locais, para focar numa solução que seja local. Vou te dar um exemplo aqui bem nosso, tá? Esse dia eu estava conversando, encontrei na rua o Bagage, que é o Hugo Finger, que eu conheço há muitos anos, e que está envolvido num projeto de esporte na periferia, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social grave, e que através do esporte estão encontrando, digamos assim, um espaço para a sua socialização. Um trabalho super legal, como o dele há outros. Estou falando deste caso porque me interessei em ver o que estão fazendo e me encontrei, gosto dele, eu conheço há muito tempo, sei das dificuldades que enfrentou na vida. Então eu acho que a pergunta que me faz é o seguinte: nós temos chance, sim, cada um pode fazer um pouco, cada um deveria se preocupar um pouco, sem desconsiderar a política de Estado. Nós precisamos que o Estado, no caso, faça a sua parte, claro, nos oriente, nos capacite, que tenha programas, né? E quando eu vejo, por exemplo, essas comunidades indígenas aí na rua, pedindo nas esquinas, aquilo ali não tem o menor sentido, cara, pelo amor de Deus. Tu não está ajudando ninguém ao ficar estimulando esse tipo de coisa. Tu tem que ter um programa que essas pessoas se integrem e que superem esse lugar do coitadismo e do... Eu fico muito incomodado com quem se coloca nesse lugar do coitadismo e que acaba sendo alimentado. Mas é por aí, eu acho que essa é a ideia. Bom, passa sempre rápido quando a conversa é boa, tá, professor? Agora são 14 horas e foi assim, uma honra te ouvir, uma honra a tua participação. Agradeço demais esse bate-papo que nos inspirou, nos provocou e nos eleva o pensar. Agradeço também a Corsã e Greens Café Corporativo, nossos parceiros de todos os dias. E a vocês, ouvintes queridos, meu abraço e um desejo de um baita final de semana. Na segunda tem mais cafezinho e também às 8 de segunda tem Rádio Relógio comigo. Um beijo e até lá!